Bem, pessoal, chegamos na parte que nós vamos tratar a respeito da parte de edição de áudio. Temos aqui um clipe de áudio, eu vou dar um zoom nele. Eu tenho algumas configurações de zoom já pré-dispostas aqui, ó. Só clicar aqui, eu já tenho algumas configurações. Na parte de edição, o Nuendo é muito simples. Temos algumas edições aqui que vai ser constantes, que a gente vai precisar usar elas constantemente. A primeira delas, que é muito conhecida, é a parte que nós vamos fazer o fade in, fade out. Se eu posicionar meu cursor na parte superior aqui do clipe, vai me aparecer uma setinha horizontal. Quando eu clico e vou levando ela para a direita, eu estou criando aqui um fade in. Veja só. O fade in nada mais é que a gente adequar o volume para ele subir gradualmente desde o começo. Veja bem. O inverso disso seria o fade out, que a gente usa muito no final do clipe, que é você estar abaixando gradualmente o volume da música. Veja só. Então esses comandos são muito comuns. Por exemplo, quando eu abaixo o volume aqui, na trilha, o volume vai ser alterado em todos os clipes que eu tiver aqui na mesma trilha. Agora eu posso abaixar o volume diretamente no clipe, clicando aqui, ó. Colocando o mouse aqui nessa posição no meio aqui, ó, você pode observar que tem um ponto em azul, um quadrado. Se você clicar e abaixar, você vai estar abaixando o volume geral do clipe. Veja só. Essa função é importante porque de repente você tem na mesma trilha vários clipes que estão em volumes diferentes. O interessante é que aqui no Nuendo, quando você abaixa, a forma de onda também abaixa. Dessa forma você pode visualizar qual clipe está mais alto que o outro. Por exemplo, vou adicionar aqui um clipe de áudio para você ver a diferença. Certo? Tá aparecendo cinza aqui porque um tá por cima do outro. Vou clicar e arrastar, ele já sai. Então agora, esse aqui tá muito mais alto. Vamos dizer que eu quero colocar esse último que eu importei no mesmo volume daquele lá. Quando eu clicar e abaixar aqui agora, a forma de onda agora eu posso comparar. Então isso aí nos ajuda muito, essa função de colocar os volumes iguais. Ou se não, eu abaixaria aqui no volume da própria trilha, tá? Ok. Outra função muito importante que a gente vai sempre precisar, que a função é de copiar e colar. Eu posso simplesmente copiar, clicando num clipe, dar Ctrl C e dar Ctrl V. Então eu copiei e colei. Mas eu poderia fazer isso mais fácil ainda. Deletar aqui, ó. Seguro a tecla Alt do teclado, clico, seguro a tecla Alt do teclado, vai se formar aqui uma tesoura. Quando eu clicar agora e arrastar e soltar, eu vou estar criando cópias desse arquivo de áudio. Então fica bem fácil estar criando cópias. Por exemplo, vamos dizer que é um loop de bateria. Eu vou criando as cópias e vou formar um loop aqui rapidinho. Vamos dizer que eu quero selecionar vários clipes ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Dessa forma se forma esse retângulo que eu vou estar selecionando todos os clipes que eu quero. Veja bem, super fácil. Dessa forma eu posso arrastá-los de uma forma grupada, tá? Outro recurso muito importante é o seguinte. Vamos dizer que eu quero transformar esses clipes de áudio em apenas um clipe de áudio. O que eu iria fazer? Eu vim aqui em áudio, Bounce Selection, Replace.
Então agora os clipes que eram vários clipes se tornaram apenas um clipe de áudio. Eles se uniram para formar apenas um clipe. Se eu der o Ctrl Z, eu vou estar desfazendo isso. Tá? Então esse recurso esses recursos são os mais usados aqui pelos editores de áudio e você também vai precisar usar eles. Tem outro detalhe que a gente tem que entender a respeito do processamento de áudio. Muitas vezes a gente pode fazer confusão, mas é bem simples a gente entender isso. Por exemplo, quando eu coloco um plugin aqui no insert da trilha, plugin qualquer, equalizador por exemplo, o que acontece? O que eu editar aqui, ó, não é destrutivo. Quer dizer, a qualquer momento eu posso estar vindo aqui e estar editando isso. Agora os processos de áudio, por exemplo, vou aplicar um processo aqui em determinado track aqui, por exemplo, seleciono ele, vou em áudio, processo, acústica stamp, por exemplo. Aqui, ó, por exemplo, se eu aplicar esse efeito agora, eu não vou ter como daqui, por exemplo, amanhã e voltar ele novamente ou editar ele aqui. Ele é efeito definitivo, que é chamado no áudio de efeito destrutivo. Mas não é destrutivo de destruir, de fazer o som ficar ruim, não. Nada disso. É que você não vai ter como editar ele posteriormente. Por exemplo, o que você faz? Você vem na preview. Escutou? Viu que realmente é o que você quer? Fez as edições aqui? Você dá o processo. Quando você dá o processo, você vai aparecer essa mensagem. Se você não quiser que ela apareça, você clica aqui Don't não show essa mensagem, você clica em continue. Então vai dar o processamento de áudio. Ok. Eu selecionei esse clipe. Como os clipes estão unidos, o que aconteceu? Todos os clipes que eu copiei a partir desse foram editados também com o processamento. Se eu dar o Ctrl Z, vai voltar tudo ao normal. Então essa é a grande diferença entre efeitos destrutivos e não destrutivos. Qual a vantagem e desvantagem nos dois? Por exemplo, no efeito que eu coloco aqui como plugin, eu tenho a vantagem de poder editá-lo ele no dia que eu bem entender, na hora que eu bem entender. Só que quanto mais plugin eu vou colocando no programa, mais pesado fica o projeto. Pode ocorrer, dependendo da sua máquina, que chega um momento que dá um pau que você não consegue nem trabalhar com ele, porque ele está muito pesado. Você insertou muitas trilhas, colocou muitos plugins e acabou que sobrecarregou o sistema. Agora o processamento de áudio, a desvantagem é que você não pode estar editando ele constantemente, que você joga ele faz uma vez só, faz uma edição apenas, mas também ele não fica consumindo recursos do seu sistema. Então aí fica o seu critério, se você usa o processamento que é definitivo e se você usa os plugins em tempo real, ok? Outra dica, quando eu estou trabalhando aqui no Endo, quando eu clico com o botão direito do mouse em cima de algum clipe, eu tenho as opções aqui das mesmas ferramentas, como se fosse um atalho, né? E aí fica mais fácil, porque de repente eu clico com o direito, já seleciono a ferramenta que eu quero, ao invés de estar selecionando aqui uma por uma e estar trabalhando. Tem a ferramenta que é o Object Selection, que é que você mais vai usar várias funções. Está como selecionando, clicando e arrastando para onde você quer o clipe. Quando você movimenta o seu cursor, coloca na parte inferior, nesse quadrado vermelho, você tem a opção de estar limpando o seu clipe. Tá? Essa função você vai estar usando constantemente, de estar limpando o seu clipe. E o que é bem interessante é que quando você limpa aqui o seu clipe, ele não some. Quando você, por exemplo, corta, faz um recorte, e vamos dizer que você apaga esse recorte que você fez, só um lado, essa parte que agora que você recortou, ela não sumiu, ela está aqui, ó. Essa é uma das funções que é muito importante também para a gente trabalhar com edição. Para deletar qualquer tipo de arquivo, só selecionar o arquivo, vai em Del, Delete. Se não, você clica com o direito, Edit, Delete. Ctrl Z, você desfaz.
Se você quiser desfazer através do edit, que também você vem undo, você desfaz. E handle peixe é para você refazer. Vamos dizer que você desfez. Ah, não gostei do que eu desfiz. Então você dá o Ctrl Shift Z ou handle peixe. No edit aqui eu tenho um story que eu vou ver a história das edições que eu tenho aqui. Eu posso estar voltando, por exemplo, numa edição aqui, ó. Aí eu vou dizer que eu não tenho certeza do que eu fiz. Eu não lembro qual a edição errada. Quando eu for clicando, eu vou estar voltando. Se eu quiser, beleza, eu errei aqui, eu não deveria ter feito essa edição, eu dou ok. E aí eu volto lá atrás, onde eu tinha errado. Aqui no Edit aqui também, eu tenho esses comandos de Ctrl X, que é recortar, Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar. O próximo aqui seria o peixe at origin. Ele vai colar no próprio arquivo de origem. Por exemplo, copiei aqui, ó, Ctrl C. Se eu dar o Ctrl V em qualquer local, o Alt V, ele vai estar colando em cima do arquivo de origem. E os próximos aqui, ó, Split at Cursor, seria o seguinte: você coloca o cursor e você clica em Split at Cursor. Ele vai fazer um recorte exatamente onde estava o cursor. Ou se não, Alt X faz a mesma coisa. Então você faz um recorte aonde está o cursor. Próximo aqui, Edit, é o Split Loop. Por exemplo, eu tenho um loop aqui selecionado, tá? Seleciono o espaço de loop. Se eu dar agora o Split Loop, o que vai acontecer? Ele vai cortar exatamente no final do loop. Agora eu posso jogar isso aqui fora. Bem, a parte de Edit do Nuendo são muitas funções. Claro que eu não vou estar citando todas aqui, mas vou citar aqui as mais importantes para a gente entender um pouquinho. Já citei algumas, vou citar algumas aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu quero selecionar todos os clipes de áudio que tem aqui no projeto. Eu venho em Select All ou Ctrl A. Aí vamos dizer que eu selecionei todos ou quero desselecionar todos. Eu vou em Edit e None. Eu desseleciono, então não tem nada selecionado. A função de Edit funciona quando eu estou selecionado um arquivo de áudio. Eu vou em Edit aqui, eu posso também renomear esse arquivo de áudio. Posso também duplicá-lo quantas vezes eu quiser. Ou Ctrl D. Vou estar duplicando esse arquivo. É ideal quando a gente está trabalhando com loop. Repeat é um recurso interessante. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma propaganda aqui, eu quero repetir ela várias vezes. Vamos repetir ela 10 vezes. Deu ok? Então ele vai criar 10 repetições aqui. Ele criou 10 repetições idênticas à original. Então é uma ferramenta de grande utilidade para a gente. Ctrl Z e volta ao normal. Eu tenho um recurso também aqui de grande utilidade no Edit. Por exemplo, vou pegar aqui um trechinho de áudio. Certo. Eu vou criar uma região de loop. Vou colocar aqui Body Beats. E vou selecionar alguns compassos aqui que eu quero criar um loop, tá? Vou dar de exemplo. Vamos dizer que eu tenho esse clipe aqui. E eu quero transformar ele em loop de uma forma rápida. O que eu poderia fazer? Eu venho aqui, seleciono a região de loop. Vou selecionar uma região. Do compasso 5 ao compasso 15. Vou fazer a suposição. Então seleciono essa região, tá? E agora,
Com o clipe selecionado, eu vou em Edit, Fill Loop. O que aconteceu? Automaticamente, os clipes foram duplicados para criar o loop a partir do compasso 5 até o compasso 15. Veja só. Ok? Então é um recurso interessante para a gente trabalhar com loop. É só a gente demarcar o tanto de duração que a gente quer o loop e a gente clica no clipe de áudio, fill loop, se cria assim um loop através do clipe. Move to. É interessante, vamos dizer que a gente está com um projeto aqui e a gente quer mover todo o projeto, né? Essa ferramenta é interessante. Vamos dizer que a gente tem aqui várias trilhas, só de exemplo. E de repente eu quero mover todo esse projeto aqui para o compasso 5. Seleciono todos. Dessa forma eu vou Edit, Move to Cursor. E todos os clipes vão para onde eu demarquei o cursor. Então Ctrl Z. Outro recurso aqui que tem grande finalidade em Nuendo é a parte de Group e Ungroup. O que é isso? Grupar e desagrupar. Por exemplo, eu tenho todos esses tracks. Eu seleciono eles. Se eu quiser grupá-los, eu venho Edit Group ou Ctrl G. E vai aparecer uma âncora aqui em cada trilha agrupada. A partir do momento que os eventos estão grupados, agora, por exemplo, se eu dar um fade, todos os eventos vão também ser afetados. Tanto o fade in como o fade out. Se eu estar aumentando ou diminuindo o volume, todos os eventos vão ser afetados. Se eu, por exemplo, splitar, recortar um evento, qualquer evento, todos os eventos serão afetados. Se eu arrastar, todos serão arrastados e assim por diante. Essa função é de grande importância. De repente eu preciso fazer essa função em determinado momento no meu projeto, aí eu tenho disponibilidade. Vamos dizer que eu quero desagrupar. Seleciono todos e Ctrl U, que é o Ungroup. A mesma coisa você faria aqui, ó. Ungroup. Tá, agora não está mais grupado. Você pode editar livremente. Disposição, vamos dizer que você quer agrupar esse aqui. Segura Ctrl e esse daqui. Vamos dizer que eu quero agrupar esse evento aqui e esse aqui de baixo. É só segurar Shift e clicar. Segura agora Ctrl G. Então agora estão grupados. Onde eu arrastar, ele não sai do lugar. Se eu deletar um, vai deletar os dois e assim por diante. Tá? Tem um recurso muito interessante no Nuendo, que é o Edit Look. É um cadeadinho que se forma. Esse cadeado me impede de fazer qualquer tipo de edição. É como se fosse uma forma da gente evitar que a gente faça alguma alteração na trilha. É bem interessante essa ferramenta. Para desabilitar esse bloqueio, só Edit um Look. Também tem aqui, ó, Mute. Você muta o arquivo, que é o mesmo desse aqui. Unmute para desmutar. Então essas são as principais funções aqui no menu Edit. Se eu clicar com direita em cima do evento aqui, eu tenho aqui a maioria dos atalhos de edição aqui, ó. São os atalhos principais, onde eu posso estar vindo aqui diretamente sem precisar estar no menu Edit. Outra dica importante aqui é o seguinte: se você tiver um clipe sobreposto, está importando o áudio aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um clipe sobreposto sobre o outro, ok? A dica que eu lhe dou é para você clicar aqui, ó, e abrir o Lanes Fixed. Agora dessa forma você pode visualizar os dois clipes, que um estava sobreposto sobre o outro, veja só. Então é só você clicar aqui o Lanes Off, você vê apenas um Lanes Fixed. Dessa forma você vê que em azul é o clipe maior e em cinza o clipe menor. E pessoal, essa parte de edição é
Essa parte de edição, eu creio que a gente já citou os tópicos principais aqui. No decorrer da videoaula, a gente vai estar citando mais tópicos, ok? Então vamos encerrar por aqui.